Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Vitor, o seu professor de Química, e hoje teremos a nossa primeira aulinha sobre Química Inorgânica, por isso que é uma introdução. Para a aula de hoje, eu quero te convidar, te fazer um convite muito importante. Eu quero que você se torne, por uma aula, o nosso estagiário, nosso primeiro estagiário, segundo, né, que o Quimiquinha é o primeiro, segundo estagiário do Projeto Química. Porque hoje eu quero fazer experimentos químicos e você vai ser meu ajudante, tá bom? Para a aula de hoje, como meu objetivo é fazer você entender, o Projeto Química desenvolveu de todas as tecnologias do mais avançado possível, de tecnologia de ponta, a chamada lâmpada QK. Lâmpada QK. Nossa, ficou feio, hein? Que isso, o giz está ruim hoje, hein? Lâmpada QK, de todos os nossos laboratórios de pesquisa, é uma lâmpada moderna, tipo visionária, 2050, assim, muito avançada. Tem um sensor que detecta corrente elétrica. Se detectar, pum, pá, faz a lâmpada acender. E o experimento é muito simples. A gente vai ver, em cada caso, se a lâmpada acende ou se a lâmpada fica apagada. Para o primeiro, a gente tem água destilada. Água destilada é aquela que não possui íons em solução. Aquela que você bebe, aquela que você vê na torneira, você toma banho, você vê no rio, etc. Tem íons. Essa daqui é água pura, aquela substância pura água. Água destilada não faz a lâmpada acender. Não tem nada que gere corrente elétrica para fazer ela acender. Esse detector com certeza iria saber. Não acendeu, então não tem corrente. Já aqui, se a gente pega o punhadinho de sal de cozinha e coloca aqui, o detector também não detecta uma corrente elétrica. A lâmpada não acende. Sal de cozinha sólido não faz a lâmpada acender. A mesma coisa para um frasco com ácido clorídrico dentro. O detector não existe nada aqui dentro que gere uma corrente elétrica para acender essa lâmpada. Aí o que o professor faz? Ele pega uma água e fala, quer saber? Meti o louco. Pegar o sal de cozinha, esse ácido clorídrico aqui, que não estão querendo acender a minha lâmpada, e vou botar água. Vamos ver o que acontece? Experimento 4. Botei água e misturei com sal de cozinha. Agora sim, vai existir alguma coisa aqui dentro que vai gerar uma corrente elétrica e o detector vai passar essa corrente elétrica ao longo desse fio e vai fazer a nossa querida lâmpada acender. Já aqui, se a gente coloca água no ácido que antes era gasoso, ele vai ficar um ácido aquoso. E vai existir alguma coisa aqui dentro que faz o detector entender que está passando corrente elétrica, que passa pelo fio e acende a nossa lâmpada de novo. E o que seria essa coisa? O que acontece nessa solução e nessa solução para gerar corrente elétrica? Lembrando que antes não gerava nem água pura, nem o sal de cozinha sólido, nem o ácido gasoso. Só que ao misturar essa água pura com um deles, acaba gerando corrente elétrica. O que acontece? Acompanha aqui comigo na tela. É muito simples o que acontece. No caso do sal de cozinha, ele já é um composto iônico. Lembra? Ligação iônica, aquela formada por metal e ametal. NaCl, Na é um metal, Cl é um ametal. Ou seja, o próprio composto já é iônico. Ao entrar em contato com a água, esses íons eles só se separam. Em vez de eles ficarem unidos, eles vão se separar. A água tem a capacidade de separar os íons. E para essa capacidade a gente chama de dissociação iônica. Quando íons ficam separados em solução, concorda comigo que a gente vai ter uma carga elétrica positiva e uma carga elétrica negativa? Quando existe carga em solução de íons, vai ter uma solução eletrolítica. Então a movimentação dos íons vai gerar uma corrente elétrica que vai passar pelo detector que vai fazer a lâmpada acender. Já no caso do ácido, o ácido é uma substância covalente, molecular.
Só que quando ela entra em contato com a água vai quebrar, ela vai separar a molécula. No caso do HCl, vai separar o hidrogênio do Cl, gerando íons. A gente vai formar dessa vez íons, o H+, e o Cl-. De novo, temos íons em solução. Íons em solução, a mobilidade deles faz com que gere corrente elétrica e assim a lâmpada acende. Logo, para esse processo de uma substância molecular gerar íons em contato com a água, a gente chama de ionização. E agora que a gente viu ionização e dissociação, a gente pode chegar na conclusão de que existem compostos que se ionizam e compostos que se dissociam. E agora eu quero fazer uma rápida analogia. Sei lá, imagina um apocalipse na Terra. Pum, explodiu tudo, sobraram algumas pessoas. Dessas pessoas que sobraram, ainda existe alguma diferença entre elas. Por exemplo, sei lá, na característica, no jeito. Pessoas de um próprio jeito podem ser separadas em um grupo. Pessoas de outro jeito podem ser separadas num segundo grupo. Imagine que depois do apocalipse só existam 4 grupos diferentes. E, sei lá, cada grupo deve formar um país, tá? Então a Terra, futuramente, apocalipse, tudo destruído, formaram-se 4 países diferentes, cada país habitado por pessoas do mesmo jeito. Elas têm características em comum que fazem elas ficarem neste país. Outras têm características em comum que fazem elas ficarem no outro país. E assim vai. A mesma coisa a gente pode trazer para a química inorgânica. Imagine que vários elementos químicos combinados de determinada maneira entre eles formem moléculas diferentes. Então existe uma variedade gigantesca de moléculas. Concorda comigo? Só que a gente pode agrupar certo grupo de moléculas em uma categoria, outro grupo em outra, porque cada categoria possui determinada característica que faz as moléculas pertencerem àquele grupo. E é isso que a química inorgânica faz. Cada função inorgânica são conjunto de moléculas que têm determinada característica. Por exemplo, a inorgânica a gente divide em ácidos, ou seja, existem várias moléculas que se encaixam na categoria de ácidos. Isso a gente vai ver com mais detalhe. Só que os ácidos possuem uma determinada característica que fazem com que as moléculas se encaixem aqui. Já os sais, outra característica. Já as bases, outra. E os óxidos, outras. Então aqui é só uma introdução. A gente vai ver nas próximas aulas com mais detalhes os ácidos, os sais, as bases e os óxidos. Porque são muito importantes a gente saber cada um. E para não ficar incompleto, eu quero deixar, agora a gente vai ver num slide, um pouquinho da característica de cada um, uma característica bem geral, porque nas próximas aulas a gente vai aprofundar o conceito. Beleza? Por exemplo, um ácido. Ácido é aquela substância molecular que, quando dissolvida em água, libera um único tipo de íon positivo, o HCl, HCl não, o hidrogênio positivo. Por exemplo, o HCl, chega a água, quebra a molécula de HCl, ioniza o HCl, vai formar H+. Formou H+, é um ácido. Já uma base é aquela que forma o OH-, a substância em sua grande parte iônica que, quando dissolvida em água, libera o único tipo de íon negativo, o OH. Então a água vai dissociar a base, liberando o cátion, qualquer cátion, e o ânion. O ânion tem que ser o OH. O sal é aquele que forma um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. E o quimiquinho tá aprontando aqui, hein? Tá louco. Vou ter que dar uma bronquinha nele agora. Mas é isso aí. Então, como é uma aula introdutória, eu queria mesmo introduzir o conceito para vocês, porque nas próximas aulas aguardem que vai vir uma bateria de ácidos, sais, bases e óxido para vocês. Então aguardem, dá aquele like, compartilha com os amigos e até a próxima semana. Tchau, tchau!